O pastor, falando em referência, né? Muitos homens de Deus, eu vou falar, posso ser bastante sincero aqui? Se o senhor for falso, eu não te quero aqui, não. Eu tenho uma crítica para fazer e eu sei que eu vou apanhar pra caramba. Por exemplo, no início da minha caminhada, eu me inspirei em muitos homens. A gente já falou do Marco Feliciano, Abílio Santana, Gilmar Santos, Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues, Luiz Antônio, Takayama. Nós nos inspiramos nesses homens. E a pegada... Paulo Marcelo, tu se inspira até hoje. Pastor Paulo Marcelo. O senhor está na cruz do meio com ele. De Jesus, pastor Nerildo Acioli. Entendeu? Uhum. Pastor Jorge Gonçalves. O senhor está se inspirando no pastor Paulo Marcelo até na questão política, né? Não. Não? Não. Ah, não, de jeito nenhum. Que brincadeira. Não, de jeito nenhum. Não. Na verdade, eu sou só alguém que vai lá e cumpre seus deveres, mas não se envolve com política, não me envolvo, não. O meu negócio é o ministério mesmo, é a prioridade da minha vida. Mas, assim, a crítica que eu quero fazer, pastor, olha, por exemplo, quando eu comecei a me inspirar nesses grandes pregadores, que são príncipes de Deus, até hoje, eu olhava esses camaradas pregar através do antigo DVD. Sim. Eles pregavam numa autoridade, pastor, mas numa eloquência tão grande, eu não vou falar nome aqui não, Deus me livre, mas num todo, uma eloquência, uma autoridade, um mover do Espírito Santo tão grande. Aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero ser assim. Aí o tempo passou, nós estamos vivendo agora uma outra geração, né? De 10 em 10 anos, eu acho que as gerações vão mudando alguma coisa. E de lá para cá já são 20 anos pregando o evangelho. E eu vejo esses homens que eu me inspirei neles, que são referência de fato, criticando esse movimento de pregadores que pregam com eloquência. Eu entendo que muitos deles falam no que diz respeito a preservar a doutrina. Todo pregador ele tem que ser baseado, de fato, na Bíblia Sagrada. É Bíblia. A Bíblia é a base do Evangelho. O pregador que não prega a Bíblia, ele pode ser qualquer outra coisa, menos pregador do Evangelho. Eu sei que há uma defesa para que se pregue a palavra de Deus. Porque o avivamento, ele é gerado pela palavra. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 1, Abacuque diz... eu tenho ouvido a tua palavra e temi, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, há um clamor por avivamento no coração de Abacuque, por intermédio dele ter ouvido a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, eu acredito que a fé, o avivamento é gerado pela palavra de Deus. Até porque Hebreus 4:12 está escrito que essa palavra que nós pregamos, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela entra na divisa da alma, do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que você vê que lá em Atos, no capítulo de número 10, a Bíblia diz assim, e Pedro ainda falando estas coisas. O que Pedro estava falando? A palavra, o evangelho, as boas novas de salvação na casa de Cornélio. E ainda falando ele essas coisas, caiu sobre eles o Espírito Santo. Então, caiu sobre todos eles o Espírito Santo. Então, no que Pedro está ministrando a palavra do Senhor Jesus, houve um derramamento do poder do Espírito Santo ali. Então, assim, a palavra, ela é a prioridade de todo pregador. O pregador que não estuda a palavra, o próprio Paulo, ele vai aconselhar a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 15 de Timóteo, ele vai dizer, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu sei que é uma defesa em prol de um reavivamento espiritual por intermédio da palavra. Só que muitos, ao invés de defender a doutrina, que eu sou totalmente a favor, eles ficam batendo, pastor, num movimento pentecostal, que quando eu falo de movimento pentecostal, eu estou falando assim, daquela efusão de poder, das pessoas dançarem no espírito,
das pessoas terem liberdade de falar em línguas estranhas. Uns adoram com muita emoção, batendo palma, chorando, pulando. E eles criticam isso hoje de forma tão aberta, de forma tão negativa, e eles se esquecem, eu estou falando eles, os pregadores, sim, que foram eles que foram pioneiros nesse movimento. Aí eu vejo esses camaradas, né, esses pastores, com todo respeito, criticando isso, aí eu vou nos vídeos antigos deles e falo, mas foram eles que nos ensinaram. Eu sou esse pregador eloquente, por graça e misericórdia de Deus, porque eu me inspirei em Napoleão Falcão, eu me inspirei no pastor Gilmar Santos, eu me inspirei no pastor Marco Feliciano, no pastor Abílio Santana e tantos outros que pregavam com muita eloquência e pregam até hoje. E aí muitos, eu não vou citar nomes, mas muitos deles hoje ficam batendo nesse movimento que foram eles mesmos responsáveis por atingir o Brasil inteiro. Mas isso não seria por causa do extremismo que a gente vive hoje, que beira a idiotice e a bizarrice? Nós temos um movimento pentecostal clássico, que é sólido, bíblico, que é poder de Deus. Nós temos esse movimento pentecostal que alcançou no Brasil mais de 60 milhões, mais de 30 milhões de clientes espalhados por toda a nação. Já são mais de 110 anos da Assembleia de Deus pregando Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Mas hoje a gente vive o extremo. Sim. É gente subindo em uma coluna. Não, é uma loucura. E dando uma de espírito do pica-pau. Entendeu? Eu vi gente esses dias, dizendo que estava cheio do poder de Deus, falando em línguas estranhas, alguém fazendo assim, ele vem, coloca o pé aqui e tira o mortal. Meu Deus. Então, é bizarrice em nome de um movimento sadio, espiritual, que, de fato, é um mover do Espírito Santo que traz alegria para a alma. Será que as críticas desses pastores não é porque ele está vendo esse outro extremismo e quer voltar de novo ao equilíbrio? Pastor, eu entendo muito bem pontuado o que o senhor falou. Há um extremismo aí, né? Há um exagero. Só pontuando mais uma vez, tem alguns lugares que está entrando dentro de um algo mais bizarro mesmo, monstruoso e absurdo. Igrejas que parecem mais uma outra religião, candomblé. A pessoa se veste todo de branco. Você já viu isso? Sim. Se veste todo Sim. de branco, aí dentro daqueles corinhos Sim. de fogo, que eu gosto Sim. muito, também. Mas alguns corinhos não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem Jesus, entendeu? Dizendo que o camarada vai lá no cemitério, vai desenterrar. Isso é macumba, poxa, isso é candomblé. Sim. Sim. Então, não seria por este motivo? Sim. Pastor, na realidade, muito bem pontuado isso aí. A gente está aqui para conversar. Vamos lá. Vamos entrando com calma. Que isso, varão. Lá ele. Vamos lá. Vamos lá, meu pastor. 1 de João, no capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim: não deis crédito a todo espírito. Antes façam prova se o espírito provém de Deus. Porque há muitos falsos profetas que têm surgido no mundo afora. Então nós sabemos que existe o Espírito Santo e sabemos que existe um espírito de engano. E é visível que esse espírito de engano está agindo hoje, literalmente, dentro de muitas igrejas. Porém, eu acredito, e a minha defesa aqui, porque eu sempre falo onde eu vou pregar, eu não sou ninguém, meu Deus, mas vamos lá, eu estou tendo a oportunidade de ecoar a minha voz aqui. Eu sou apologista do movimento pentecostal, mas quando eu falo movimento pentecostal, é do movimento de Atos capítulo 2, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um vento, né, como um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde estavam reunidos. Foram vistas, entre eles, línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo
lhes concedia que falasse, para cumprir Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz que há de ser que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os mancebos visões. Aquilo cumpre-se em Atos, capítulo de número 2, o derramamento do Espírito Santo. Só que veja bem, há uma diferença entre o espírito de engano ser derramado e o Espírito Santo ser derramado na igreja. Por quê? O espírito de engano, quando é derramado sobre a igreja não, sobre pseudo-igreja, gera, na verdade, obras da carne. Sim. Baseado em Gálatas, capítulo 5, lá pelos versos de número 16 a seguir. Quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, é gerado fruto do Espírito Santo, baseado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E quando você vai ver a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo de número 42, se não me falha a memória, está escrito assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Após o derramamento do Espírito Santo, houve uma perseverança na doutrina. Então, quando há um movimento maravilhoso de Deus, esse movimento do Espírito Santo compunge a você a amar mais a doutrina, a amar mais a palavra. Aí diz assim, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, você observe que, após o derramamento de Atos 2, foi gerado uma prioridade, uma sede pela doutrina, comunhão, partir do pão, e era uma igreja que vivia em oração, e você vai ver a crescente da igreja. A Bíblia diz em Atos 2,47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam se salvando, aqueles que iam sendo convertidos. Atos capítulo 6, versículo 1, está escrito, e naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. A igreja não parou de crescer. E essa experiência de Pentecoste, ela não foi ali só para Atos capítulo 2. Você vai ver Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, quando Paulo vai ser cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 10, verso 44, na casa de Cornélio, e lá em Atos capítulo de número 19, na igreja de Éfeso, os 12 varões, que Paulo ali ministrou sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, e segundo eu compreendo, eles e o apóstolo Paulo sacudiram a cidade de Éfeso pelo poder de Deus, através do verdadeiro Pentecoste. Então, o verdadeiro Pentecoste, ele gera, primeiro, fruto do Espírito Santo, ele gera conversão, crescimento da igreja, e o nome do Senhor Jesus, ele é altamente glorificado. Agora, existe o espírito do engano, que realmente gera o contrário disso tudo, e existe também pessoas, pastor, que têm o Espírito Santo, mas ainda são meninos na fé. Só que a minha preocupação é com esses meninos na fé, que de fato têm o Espírito Santo, e na hora da adoração, eles acabam o quê? Acabam extravagando, porque ainda não tem uma experiência, ali com Pentecoste. Por exemplo, eu mesmo, na primeira vez que eu recebi o Espírito Santo, eu pulava. Foi necessário alguém fazer um ciclo para me segurar, porque foi uma coisa muito extraordinária. Então, minha preocupação, e eu volto a dizer, com essas pessoas que falam tais coisas sobre o movimento pentecostal, é abater a fé de muitos e impedir o mover do Espírito de Deus sobre a igreja. E eu entendo muito bem o senhor, eu não sou um bombeiro espiritual para apagar o fogo do Espírito, ainda que eu fosse, jamais alguém vai conseguir apagar o fogo do Espírito Santo. Eu nasci no fogo, cresci no fogo, acredito que eu vou subir para o céu no fogo do Espírito Santo. Ele queima, ele arde dentro de mim. Mas eu sei também que existem esses meninos que veio para Jesus agora, e muitos deles receberam o Espírito Santo. E agora estão na igreja, por quê? É esse mover espiritual que o segura, que o atrai na igreja. O camarada veio de um mundo perverso, promíscuo, viu? Noitada, balada, loucura, doideira. Agora, meu irmão, é só loucura do evangelho de fato para segurar. Esse tipo de gente, igrejas tradicionais demais, cessacionistas, reformadas, não segura.
Viu? É por isso que o movimento pentecostal tem o maior índice de ex-traficante, ex-assaltante, ex-matador, ex-promíscuo, e agora estão em Jesus. Por quê? Porque essa loucura do evangelho espiritual agarra essa pessoa, segura essa pessoa. Se ela perder isso, esse movimento de se alegrar no Espírito Santo, a loucura do mundo vai arrastar novamente ele para o mundo. Eu falo isso porque eu vim do mundão. Então, quando eu vim para Jesus, o monte, as vigílias, as noites de oração, me agarrou e me trouxe para o altar. O sonho do ministério, o fogo que queimava no meu ser, na minha alma, me levou para o altar e aí eu não consegui sair dali mais. É claro que com o tempo daí vem a maturidade. Sim. Você acaba sabendo discernir o que é espírito de engano, o que é emoção humana e o que é o Espírito Santo movendo dentro de você. Sim. Porém, eu não estou falando desses meninos. Eu estou falando mesmo das bizarrices mesmo. Sim, entendeu? Sim. Que foge totalmente do espiritual. O mover do Espírito Santo, a alegria do Espírito, ele não escandaliza, mas a bizarrice escandaliza. Entendeu? O camarada chegar, bater a cabeça no chão e sangrar. Onde está Deus? Primeiro que o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Ai, eu rodei aqui e eu nem sabia o que estava fazendo. O culto a Deus é racional. Você sabia sim o que estava fazendo. Se não sabia o que estava fazendo, primeiro, tem que ser um arrebatamento de sentidos dado por Deus. Sim. E a partir desse arrebatamento, você também deve ter visto alguma coisa, Deus deve ter te entregado alguma coisa, porque você não vai ser arrebatado simplesmente e não vai ver nada. Isso é um desmaio. É um desmaio. É um desmaio. Mas se você não soube que você foi arrebatado, quando você voltar em si, você vai ter uma mensagem, alguma coisa para entregar, ou simplesmente Deus te revelou e você vai guardar para você. Agora, eu desacredito que o Espírito Santo rouba a consciência. Aí eu girei, aí eu entreguei uma mensagem profética e eu nem sei o que é que eu entreguei. Não. Então, isso acontece muito nesse pentecostalismo extremista, que foge muito de um pentecostalismo bíblico, um pentecostalismo tradicional, conforme a gente acredita através da Bíblia. Eu não vou conseguir citar os versículos como o senhor cita assim, o senhor tem a facilidade de memorizar, mas eu penso que nós precisamos voltar ao pentecostalismo clássico. Porque esse pentecostalismo extremista, ele escandaliza. O clássico, não. Esse, as pessoas comparam. E longe de mim tal coisa, né? Isso entra até dentro da blasfêmia contra o Espírito Santo. As pessoas chegam a comparar, entendeu? Com outras religiões que têm as mesmas atitudes, até os mesmos cânticos, né? Alguns movimentos, né? Então, é disso que eu estou apresentando para o senhor o contraponto. Será que não seria por causa desse extremismo que esses pastores que influenciaram a gente a buscar o Pentecoste, ao poder do Espírito Santo, que hoje eles estão criticando?